Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e a sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento. Ele tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Amém, igreja? A gente vai aqui deixar esse início desse versículo e a gente vai agora ver no versículo de número 9. Jesus respondendo, não há 12 horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Amém, igreja? Entenda bem, duas palavras que nos traz algo que você interpreta de uma forma que você pergunta a Deus. Aquele que anda na luz é aquele que conhece o verdadeiro Jesus Cristo. Lázaro, porém, conhecia Jesus, sabia dos milagres de Jesus, mas porém ainda estava na escuridão. E você vê aqui no início que você vê falando que Lázaro está enfermo, igreja. A enfermidade de Lázaro, talvez muitos compreendem que era para a morte, mas não era para a morte, era para que o Senhor fizesse um milagre na vida de Lázaro e muitos conhecessem do que Jesus era capaz de fazer. Você vai ver que no início dessa palavra, você vai entender que Marta e Marília, ela manda um recado para o mestre, aleluia, e a Bíblia diz que agora Jesus está pregando numa cidade chamada Betânia. Durante 3 dias, Jesus prega o evangelho para a multidão, e o tempo que Jesus está pregando o evangelho para aquela multidão, aí chega algo a acontecer. Lázaro é morto. Agora você me pergunta, quando Marta e Marília mandaram um recado para Lázaro, aí você me pergunta, Jesus podia vir no primeiro dia que elas mandaram o recado? Poderia, mas nem tudo é como a gente quer, igreja. Nem tudo é da nossa maneira. Porque se tem um homem que sabe trabalhar no momento exato e certo, se chama Jesus. Amém, igreja? E a Bíblia agora manda o recado, agora Maria e Marta mandam um recado para Jesus, e Jesus não obedece à voz de Maria naquele momento. Mas Jesus já sabia o que estava acontecendo, correto, igreja? Todos nós sabemos amanhã, todos nós não sabemos o dia de amanhã, mas quem vai saber o dia da manhã é Jesus. Amém, igreja? E se você ver aqui muito claramente, que você vai ver aqui no versículo de número, deixa eu ver quem está com a Bíblia mais aberta. Eu li o 9. Eu peço para a irmã ler para mim, a senhora, o 11. Igreja, as pessoas hoje em dia, irmão José, pessoas estão aqui, não estão mais seguindo aquela fé que se começaram na casa do Senhor. E eu vejo aqui que Marta e Marília, ela entra em desespero. Elas ficam em desespero, porque sabia que o único porquê elas mandaram o recado para Jesus. Elas podiam chamar qualquer tipo de outras pessoas, mas elas mandaram o recado por quê para Jesus? Porque ele era a vida. Ele era o milagre que ia ressuscitar Lázaro. Talvez você nessa noite chama pelo teu melhor amigo. Ele não vai resolver o teu problema, igreja. Ele não vai resolver o teu problema. Agora, quando você chama por Jesus, o que é que ele vai fazer? Ele vai te ouvir
mas também não é obrigado ele fazer na mesma hora que nós queremos. Amém, igreja? E aqui, quando Jesus se prepara para vir fazer o milagre, os discípulos começam a impedir. Eles começam a impedir e começam a dizer para Jesus: mestre, ainda agora há pouco os judeus te perseguiam para te matar, e volta para lá. Aleluia. E o que eu acho interessante nessa palavra, que Jesus não escuta a voz daquele povo. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Talvez você nessa noite entrou por essas portas, está perguntando: Senhor, até quando eu vou passar pela prova? Até quando eu vou conseguir passar por essa prova? E não tem nada até agora que fala para mim que eu vou conseguir. Mas a Bíblia diz que é a sua fé. A Bíblia diz que é você acreditar naquilo que você não viu. Aleluia. E você vê aqui que eles queriam impedir o trabalhar de Jesus. Talvez alguém quer impedir algo acontecer na tua vida, mas só que Deus fala para mim dizer nessa palavra: pode até se levantar, mas não vai conseguir, porque Deus sabe como trabalhar. Você vai ver que após, quando Marta e Marília, Jesus entra naquele lugar, Marta ela vai dizer com Marília, vai dizer: mestre, ó Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí eu pergunto, irmão José, cadê a fé daquela multidão que começou nessa igreja? Eu acho que alguém está assistindo aí, está muito bem observando o que eu estou falando. Cadê aquele povo que começar era um choro? Que tipo de choro é esse? Eu pergunto para você, igreja, que tipo de choro é esse? Eu pergunto, era para a igreja do Senhor estar vazia? Somente com nós aqui que somos anjos? Era para todo mundo que começou a estar aqui, adorando ao mesmo Deus, buscando ao mesmo Deus. Agora, para mim, como pastor, não é decepção para mim, não. Não é, a igreja. Não é decepção para mim. Eu estou fazendo a minha parte e vocês estão fazendo a de vocês. Agora eu pergunto a essas pessoas que dizem: eu vou falar com Deus aqui na minha casa, vou falar com Deus ali. Ele pode até responder: amém, amado, mas é que muitos estão se esfriando na casa do Senhor. Muitos estão se esfriando na casa do Senhor, e está deixando de dar oportunidade para Deus entrar. Eu estava neste falando aqui algo da palavra do Senhor, e me lembrei a autoridade que Deus mandava os profetas fazer. Você se lembra muito bem, igreja, que você se lembra quando Moisés entrou no Egito? Moisés, ele disse logo para Deus: Senhor, se eu voltar para o Egito, é claro que eu vou morrer. Mas não foi Moisés que entrou pela vontade dele, foi ordem do Senhor. E quando o homem tem ordem de Deus, ele vai e ele sai, nada atingir ele. Está entendendo, irmão? Pode até demorar a bênção chegar, pode até demorar, porque o inimigo ele coloca nos nossos corações que você não vai conseguir chegar lá em algum lugar, irmão. Primeira coisa que ele vai colocar é quando alguém passa pelo processo da enfermidade, ou quando as portas se fecham, ele vai logo começar a dizer: está vendo, Senhor? Eu estava na tua casa, estou na tua casa, até agora não está acontecendo nada. Bem assim foi com Marta e Marília. Marta e Marília, ela começou a dizer assim: se tu estivesse aqui, ô irmão, o que vai fazer você alcançar a tua vitória? Não é você ficar chorando em desespero, é você esperar pelo mestre, é você acreditar no mestre. Amém, igreja? Eu vou aqui mais alguns versículos. No versículo de número 21, pulando algumas páginas, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amém, igreja? Versículo 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Versículo 24, e disse-lhe Marta:
eu sei que há de ressuscitar. Há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha o que é que Jesus fala para mim e para você. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que é que ele está dizendo para mim e para você, igreja? Te acorde, acredite, tome posse. Aleluia. Você não pode, amado, desistir no primeiro dia. Você não pode desistir no segundo dia. Talvez você não esteja vendo ele aqui. Aleluia. Mas é a tua fé que vai fazer ele se espelhar em você. É a tua fé que vai fazer ele fazer um milagre em tua vida. Eu entendo a nossa irmã Maria e eu entendo a nossa irmã Marta. Vamos dizer algo. Talvez nós aqui, alguém esteja passando por um processo e muitas vezes quer desistir, porque não está achando saída, porque não está vendo solução. Aleluia. Porque aonde vai as portas se fecham, aonde chega só vê palavra negativa. Mas eu vou dizer uma coisa para você: demore, descanse um pouquinho que o mestre vai chegar. Não é como a gente quer, igreja. Não é da forma que nós queremos. É do jeito dele, da maneira dele. Aleluia. Amém, igreja? E eu estou vendo que é a vida de Jesus Cristo. E eu sempre digo, quem quiser se preparar, alguém se prepare. Aleluia. Eu me lembro lá no Mateus capítulo 25, versículo 5, que Jesus faz a comparação da parábola. Ele faz a separação daquelas 5 virgens, daquelas 5, das prudentes e das loucas. Jesus faz uma separação. É o que vai acontecer, meu querido. A realidade é essa, é o que vai acontecer. Quando você vê alguém dizendo assim, jamais, quando você vê alguém dizendo assim, irmão José, jamais eu vou sair da igreja, jamais eu vou sair, vou ficar aqui, não saio nunca. Ei, irmão, Deus já conhece o coração do homem. Quem conhece o coração do homem é Deus. Então é melhor você estar no seu cantinho caladinho, não dizer nada para ninguém, não dizer que você faz, não falar para ninguém que você vai fazer. Não, fique no silêncio, você e Deus. Porque quando você fica no silêncio, com a tua mente em Deus, Ele está trabalhando em teu viver. Amém, igreja? Interessante, amado, que você vê aqui, aleluia, ela começa a dizer, eu sei que há de ressuscitar. Olha o que ele falou aqui, ó, no versículo. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26, igreja. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Aleluia. Eu pergunto para a igreja, qual é a tua posse que você quer nessa noite? O que é que você quer que Jesus faça na tua vida nessa noite? Qual é os projetos que você quer que Ele faça em teu viver? Ele está dizendo nessa noite aqui, olha, da mesma maneira que eu fui com Marta e Marília, fui com aquele todo discípulo, também sou com a minha igreja. Ei, irmão, eu digo para você que está aqui nessa noite, não deixa ninguém encher tua mente de coisas negativas, irmão. Porque quem vai perder a salvação é você. Primeira coisa de uma pessoa negativa é dizer para você, só estou ali, só fui ali. Não, irmão, faz tua parte hoje. Diga, Jesus, eu quero estar bem pertinho do Senhor. Não é você dizer assim, Jesus, eu quero te largar, eu não quero te largar nunca. Não diga isso. Diga para ela assim, Senhor, não me largue, não me deixe, porque se o Senhor me deixar, o mundo está aí para destruir a minha vida. Peça para Ele estar pertinho de você. Peça para Ele estar bem junto de você nessa noite. Diga para Ele, Senhor, me abraça, eu preciso do teu abraço. Aleluia. Porque ninguém vai te aconselhar hoje em dia para dar um conselho para você se levantar. Vai dizer para você, tu não vai conseguir, o que é que tu está fazendo ali? As passadas que tu está dando é tudo errado. Mentira, irmão. Deus está dizendo para você, cava teu poço, igreja, que lá no final tu vai achar água. Não desista. É o inimigo dizendo que você não vai conseguir, e você dizendo para ele, eu creio no Deus que tudo pode. Eu creio no Deus que tudo faz. Eu creio no Deus que quando Ele me escolheu, foi para não ser um derrotado, mas mostrar para meu inimigo que o Senhor é na minha vida. Então isso é oportunidade. Aleluia. Vamos ler mais um pouquinho, né, irmão? Para a gente entender. No versículo 27.
Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir ao mundo. Deus está dizendo para você, minha igreja, não desista de mim, porque os caminhos são compridos, mas a minha presença te fortalece. Eu vim mudar a história. Jesus veio naquele momento para mudar a história. Jesus veio naquele momento para mostrar para ela, para Marta e Marília, que Ele era o dono da vida. Talvez o pior que está passando na tua casa, talvez alguém está passando por um processo de enfermidade, talvez você chegou nessa noite angustiado, talvez você chegou nessa noite dizendo: Senhor, eu não consigo mais. Aí Jesus diz para você assim: ei, eu cheguei para mudar a tua história, eu cheguei para mudar teu cativeiro, eu quero mudar a tua casa. Creia somente naquele que pode fazer o milagre, igreja. Marta e Marília foi se quebrando diante do Senhor. E disse aqui no 28, e dito isto, partiu e chamou em segredo Maria e a sua irmã, dizendo, mestre, está cá. E o que mais? Chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Jesus está dizendo assim: ei, eu quero ter um particular com você, igreja, hoje. Aleluia. Entenda bem o que ele está dizendo. Eu quero só ter um particular com você. Eu quero ter um particular hoje com você. Eu quero me revelar, vou mostrar para você o que eu posso fazer. Aleluia. Sabe, irmão, que nem tudo a gente pode contar dentro da igreja ou no lugar onde você chega. Tem vezes que você tem que ficar no segredo, você e Jesus. E o mestre está te chamando nessa noite. Venha cá que eu quero conversar com vocês. Talvez ele chamou elas para dizer assim: ei, você não sabe a surpresa que eu estou preparando para vocês. Amém, igreja? Vocês sabem aqui o que é que Deus está preparando para vocês? Não. Eu pergunto para a nossa irmã Ró: irmã Ró, você passou por um processo. Quantas vezes você vinha aqui para a igreja angustiada? Quantas vezes você chegava abatida? Algumas vezes. Por quê? Por quê, irmão? Ela chegava. Por que muitas vezes eu chegava aqui angustiado e abatido? Por quê? Por quê? Talvez você que chegou nessa noite. Por quê? Porque nós somos carne, irmão. E quando a gente somos carne, irmão, a gente passa por muitas coisas da nossa vida. Você quer ver o homem desmoronar? É quando a enfermidade bate. Ele desmorona. Aí, vamos ver se ele vai prosseguir na fé até adiante. Amém, amado? Eu sempre digo uma coisa para você: onde eu chego, irmão, o homem nunca se ache que é maior ou melhor do que o outro, porque a nossa carne, ela pode estar de pé, de repente ela pode enfraquecer. Amém, amado? E vou dizer uma coisa para você: tem aqui as irmãs, está o meu cunhado, está minha filha, meu genro, está aqui todo mundo aqui, as irmãs aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você: sabia você que o diabo vai usar a boca de muitos crentes para você parar? Você sabia, irmão, que muitos vão usar, Satanás vai usar a boca para esfriar você na fé? Não escuta essa voz que não é amiga. O verdadeiro servo de Deus é ver você parar e dizer assim: ei, não pare não, quem está no controle é Jesus. Amém, igreja? Não pare, vai em frente. Que eu já passei por problema, tudo na minha vida eu passei, mas eu só agradeço a Deus. Eu digo para você: eu sou um homem forte? Não, é Deus que me fortalece. Você é forte? Me diga, irmão. Você é forte? É não. Nenhum de nós somos fortes. É porque Deus nos fortalece todos os dias da nossa vida. Se não for Deus nos fortalecer, irmão, com qualquer coisa nós desfraquece e quer cair. Mas Deus diz assim: se levante nessa noite. Amém, igreja? Vou terminar, igreja. Já tem crente com fome. Amém, igreja? Versículo 30. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar aonde Marta, como foi? Versículo 31, a missionária Detinha.
Amém, igreja? Se levantar, velho. Igreja, olha aí, irmão, isso é uma palavra que você tem que entender, irmão. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Igreja, aquelas mulheres estavam em desespero. Imagine quando alguém perde um ente querido, irmão. Vocês entendem elas agora? Imagine a situação daquela mulher. Imagine a situação de alguém que entrou aqui nessa noite. Imagine o que alguém está passando aqui nessa noite. Será que a gente entende o que alguém está passando nessa noite? Será que cada um de nós não passa pelo processo, está passando algo com a família, com a casa, ou mesmo passando por um processo pequeno de enfermidade? Será que a gente entende cada um que está aqui? Hein, igreja? Amém? Eu queria pedir para a irmã Érica ler o 42. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você estava pensando que aquela multidão todinha que estava ali ao redor de Jesus e ao redor de Marta e Marília estava ali porque estava no sepulcro, chorando, o que estava mais ao redor daquele de Jesus Cristo era tudo incrédulo. Pessoas incrédulas que não acreditavam. Certamente quando ele disse assim, aonde colocaram o defunto? Aí não só foi uma pessoa. Aquela multidão que estava toda ali acompanharam. Certamente assim, o que é que esse homem vai fazer? Vamos ver o que é que ele vai fazer. Mas só que muitas vezes, alguém que está ao teu redor, não vai perceber, não vai entender, só vai entender quando você tiver posse da sua vitória. Quando alguém vê você em posse de vitória, vai acreditar verdadeiramente o Jesus, o Deus que ele serve. Isso aí é o real. Sabe por quê, irmão? Começaram a observar a Jesus. Acharam que Jesus estava ali somente por estar. Mas Jesus foi ali para fazer um milagre. E eu creio que Jesus está entrando na tua casa hoje também para fazer um milagre. Jesus está entrando na tua casa hoje para fazer um milagre. Agora, para que ele faça o milagre, use a tua fé. Use a tua fé. Aleluia. Vou terminar, viu? E tendo dito isto, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Amém, amado? Mas para que Lázaro saia para fora, vamos entender. O que foi que Jesus falou para Marta? Jesus falou o que para Marta? Quando Jesus perguntou, aonde colocaram o defunto? Os que foram colocaram ele? Agora Marta chega para o mestre e diz, Senhor, eu não estou entendendo nada. Já está com 4 dias que Lázaro está morto, já cheira mal. Olha, irmão, é hoje em dia, irmãos, é pessoas que estão entrando na igreja do Senhor. Muitas pessoas, não estou dizendo com todos aqui, que não estão usando mais a fé. Olha o desengano daquela mulher, achava que Jesus era qualquer um. Não, Jesus é dono do milagre, igreja. Aprenda uma coisa, irmão. Hoje você não vê mais em muitas reuniões as pessoas usando mais a fé, irmão. Talvez uma pessoa que não conheça, que não serve a Jesus, tenha mais fé, acredite na fé e o milagre vem. Porque eles usaram a boca da fé. Usaram o talento da fé. Sabe o que é que faz Jesus fazer milagre? A sua fé. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor.
Imagine a surpresa, irmão. Você mexe, a cheira mal. Talvez Jesus disse para alguém aqui: se tem alguma pedra que está te atrapalhando, eu quero que tire essa pedra hoje. Olhe qual é a pedra que está impedindo o mestre de agir. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu pergunto na igreja aqui, pessoas que já vivem aqui a nós um bocado de ano já. Você conhece uma pessoa quando ela está usada muitas vezes pelo espírito mal? Alguém pode me dizer aqui, quem conhece? A senhora conhece? A senhora conhece? Perguntar à sua irmã Datinha, como é que a senhora conhece? E a senhora? Pela maneira de agir. Você sabe como é que a pessoa, você conhece quando ele está possesso? Ele não consegue te olhar. Ele não consegue te olhar. Quando ele não conhece te olhar, que você está espiritual, ele abaixa, irmãos, é atenção. Ele não te olha, baixa a atenção, do jeito que entra ele sai. E se você dizer qualquer palavra, ele já vai inflamar, porque a mente dele não está ligada em Deus. Amém, amado? Então, é isso que muitas vezes acontece. Amém? Agora eu quero que você levante a mão assim, bem devagarzinho. Levanta a mão, por gentileza. E diga comigo assim: Senhor Jesus, entre agora na minha casa e a pedra que estava impedindo o Senhor agir, que o Senhor me ordene a tirar essa pedra que atrapalha as minhas bênçãos. Dá um glória para Jesus, igreja. Entenda bem uma coisa. Ele disse: Marta, eu não te disse, se tu crê em mim, aleluia, verás a glória de Deus. Primeiramente, irmão, Jesus, em momento algum você viu ele se manifestar por ele mesmo? Quem lê essa palavra? Quero que alguém me responda. Você viu Jesus se manifestar por ele mesmo? Quem ouviu aqui? Que a minha Bíblia não diz. A minha Bíblia diz que ele olhou para o céu e ele começou a clamar e começou a entender ali as pessoas que eram incrédulas. E ele disse logo: o Senhor nunca me deixou desamparado, ou quer dizer, só. Aleluia, glorificado seja Deus. E quando ele começou a falar com Deus, Deus já tinha mandado o anjo para desinquietar aquele defunto. E Deus bateu na mente espiritual de Jesus e disse para aquele defunto: Lázaro, sai para fora. É poder, irmão. O que está faltando nessa igreja, em muitas igrejas, é acreditar, usar a fé. É muito pinote, é muito marcha, é dando coice em cadeira, é dando coice em jumento, é aquela coisa todinha, empurrando mão, é chutando irmão caindo. Isso não é presença de Deus. Presença de Deus é mansidão. Presença de Deus é diferente, irmão. Presença de Deus é você sentar na sua cadeirinha, ficar em espírito e em verdade. Está pensando que Deus opera nem muito barulho, irmão? Está pensando que Deus opera nem muito pinote, nem muitos gritos? Deus opera no silêncio. Amém, igreja? Deus opera no silêncio. Aleluia. Imagine a surpresa que Deus está fazendo para nós nessa noite. Imagine quando ele disse: Marta, tira a pedra, Marta. Muitas vezes tem pedra, meus amados, atrapalhando Deus entrar na nossa casa e você não entende. Aí você não começa a colocar na mente: pastor, qual é a pedra? Deus vai te mostrar qual é a pedra, irmão. Tem pedra que está atrapalhando e Jesus está dizendo: tira essa pedra hoje, porque a enfermidade vai ter que sair da tua casa. Porque não só é pedra de quem está morto não, igreja, é pedra de quem está enfermo, é pedra de quem está passando pelo processo na sua casa, é pedra que está angustiando em você. Às vezes tem pessoas que deixam o coração bem fechado e impede Deus operar. Amém, igreja? Impede Deus agir. Não, irmão. Diga: Jesus, eu quero tirar essa pedra hoje. Aleluia. Eu digo para todo o povo que está aqui, por terminar, e vou dizer uma coisa bem grande agora. Sabe por quê, irmão José? Ô meus irmãos, Deus não está operando mais em muitas igrejas? Quem tem coragem de me perguntar?
falta de fé e de humildade. Amém. Quem pode me falar mais alguma coisa? Falta de amor próximo. E o que mais? O irmão José pode me responder também. Está no silêncio. Sabe o que é que impede Deus operar dentro das igrejas? A língua. A língua, ela pesa e impede o Espírito Santo. Porque se disser que Deus opera nessas coisas, é crente intrigado do próprio crente. É crente falando mal do próprio crente. É crente amaldiçoando o próprio crente. Aí me diga, irmão, aonde é que a presença de Deus habita nesse meio? Seja sincero comigo, irmão. Me diga, irmão, porque se disser que Deus habita, eu nunca mais entro na casa de oração. Deus não habita, irmão José, nessas coisas. O que Deus habita na igreja é o povo ser unido em Cristo Jesus. Amém, amado? Ser unido em Cristo Jesus. E orar. Eu me lembro muito bem, meus amados, que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo 1, você vai entender duas coisas. Quando Pedro estava na prisão, o povo estava orando, irmão José. Quando Pedro estava para ser morto na mão de Herodes, a igreja estava orando em uma só fé. Eu já vi irmão dizer assim: não estou orando nem por mim, imagine pelos outros. Irmão, isso é hipocrisia, irmão. Isso é crente hipócrita. Uma pessoa dessa não pode dizer que tem o espelho de Jesus dentro dele, irmão. Uma pessoa dessa não pode dizer que carrega Jesus Cristo dentro dele. Aleluia. Eu já vi irmão dizer assim: eu não estou orando nem por mim, nem e pelos outros, pior. Nem por mim eu estou orando, imagina os outros, que se ferre. Isso é um testemunho que Deus não se agrada nunca. Está vendo eu? A minha filha sabe aí. Está vendo eu? Se me dizer assim: pastor, se vê na minha casa, meia-noite, 1h da manhã, eu pego minha moto e vou. Certo? Quantos casais eu não vi querer morrer, tirar a própria vida? Quantas pessoas vi? Eu ando, eu sei. Dizer assim: eu não vou mais para a igreja, não quero mais para a igreja. E eu chegar assim e aconselhar: vá para a igreja, o teu caminho é Jesus. O teu caminho é Jesus. E orar naquela pessoa, e no outro dia eu ver, quando eu vou para os cultos, a pessoa lá na igreja. É o nosso testemunho, irmão, que faz com que as pessoas se rendam ao Senhor. É as nossas palavras. Amém, amado? Então, já que ninguém ora por você, ore por você mesmo. Amém, amado? Ore por você mesmo. Porque você orar por você mesmo, Deus vai te escutar e vai te ouvir. Eu quero abençoar você com essa palavra nessa noite. O que estava morto, Deus vai ressuscitar. O que estava dando errado, Deus diz assim: tira a pedra para que eu possa fazer o milagre. Amém, amado? E você entende muito bem dessa palavra: lança-o para fora. Deus vai surpreender crente aqui nesse culto. Deus vai surpreender alguém aqui. Amém, amado? Aleluia. Irmão Tiago, Deus lhe usa tremendamente. Ele gosta quando você louva. Ele gosta quando você louva ao Senhor. Ele se alegra. Eu vou pedir a você, que você tem dado ser um filho meu, nunca desista de louvar o Senhor. Porque Deus te deu o talento de você louvar. Deus, Ele vai lhe surpreender na terra. Então não deixa ninguém te abater com palavras negativas, seja no teu trabalho, seja onde você for. Sempre ergue a cabeça. Amém, igreja? Porque o crente de cabeça erguida, ele vence na vida e é vencedor.